Os anos 1950 não eram apenas inocência no universo do Mickey Mouse. Por trás dos rostos sorridentes dos desenhos de sábado de manhã, surgia um lado mais sombrio e rebelde da animação, que empurrava limites políticos, religiosos e culturais. Esses 15 filmes de animação banidos não eram apenas controversos, eles eram perigosos. Fique conosco. Mostramos desenhos chocantes que censores jamais quiseram que você visse. A Revolução dos Bichos, 1954. O clássico distópico de Orwell sempre foi feito para chocar. Quando virou animação em 1954, tornou-se arma da Guerra Fria e mídia banida no mundo. Feito na Grã-Bretanha pela Halas e Batchelor, Animal Farm foi o primeiro filme animado britânico lançado nos cinemas. Bastidores: a CIA secretamente financiou o projeto, reescrevendo o final de Orwell para ficar ainda mais anticomunista. Na versão de Orwell, os porcos são idênticos aos tiranos que derrubaram. Mas no filme, os animais sobem para derrubar os porcos. Um final para incitar revolta atrás da cortina de ferro. A União Soviética, a Alemanha Oriental, China e outras nações comunistas rotularam o filme como propaganda nociva. Foi proibido por seu ataque alegórico ao regime stalinista. Mesmo no Ocidente, os temas sombrios do filme, execuções por traição e autoritarismo, tornaram-no tema de debate acalorado. Escolas recusaram-se a exibi-lo e alguns pais o consideraram inadequado para crianças, apesar do formato animado. Não era apenas a mensagem política que chamava a atenção. O traço inquietante, as cores apagadas e a narração fria e clínica faziam de Animal Farm mais uma guerra psicológica do que um desenho. O apoio secreto da inteligência americana aumentou a controvérsia, criando um caso raro em que a animação foi arma num conflito global. Hoje, A Revolução dos Bichos é marco da animação política. Um conto de advertência não é apenas sobre o poder, mas como a arte pode tornar-se campo de batalha. A proibição no Bloco Oriental não foi apenas censura simples. Foi o reconhecimento inequívoco de quão poderoso, surpreendentemente, pode ser um desenho animado inofensivo. O Coração Delator, de 1953, com suas imagens altamente surreais e a narração arrepiante que permanece na memória de quem as assiste. O Coração Delator tornou-se, entre os primeiros filmes de animação nos Estados Unidos, um exemplar notável de filme a receber a classificação X pela British Board of Film Censors. Mas, para o horror psicológico puro, adaptado fielmente do icônico conto de Edgar Allan Poe, este curto de animação verdadeiramente aterrador empurrou os limites do que a animação pode ser e até onde ela pode chegar. Dirigido por Ted Parley e narrado pela inconfundível voz de James Mason, o filme mergulha na mente de um assassino muito assombrado pelo som de um coração batendo sob as tábuas. Mas não era só uma releitura gótica para fãs da literatura. Foi uma queda na loucura, em visuais expressionistas, parecendo mais uma viagem ruim que conto para dormir. A reação foi rápida e dividida. Alguns críticos elogiaram-na como obra-prima da animação adulta, enquanto outros ficaram horrorizados com temas gráficos e o tom mórbido. Escolas e emissoras públicas recusaram-se a transmiti-la. Foi banida em muitos mercados locais de TV nos Commonwealth, retirada de centros comunitários e proibida em festivais internacionais de cinema por ser inadequada para todos os públicos. Entre conservadores, O Coração Delator tornou-se bode expiatório no tema violência na mídia e saúde mental. Por que tão sombrio precisava ser animado? Os desenhos não eram destinados às crianças? Essa era a pergunta. O Coração Delator não foi feito para crianças. Foi um exemplo de como a animação pode abordar o horror da mente, de modo que o live action não conseguiria. Mas nos anos 50, engomados, tal audácia era punida. Não encontraria verdadeira apreciação até décadas depois, quando a animação para adultos finalmente recebeu seu devido reconhecimento. Hansel e Gretel e Opera Fantasy, de 1954. Quando o público viu pela primeira vez Hansel e Gretel e Opera Fantasy, ficou hipnotizado pela stop motion de suas marionetes e pelos visuais deslumbrantes. À medida que a superfície açucarada cedia ao terror operístico sombrio, alguns pais e líderes religiosos começaram a soar o alarme com base na ópera de 1893, de Engelbert Humperdinck. Esta adaptação norte-americana pela RKO, com o produtor Michael Merberg, foi o primeiro longa de animação em stop motion feito nos Estados Unidos e o primeiro a enfrentar críticas morais por seus temas intensos.
Enquanto a Disney suavizava contos de fadas, este filme abraçou o coração sombrio da história original. Crianças abandonadas na floresta. Uma bruxa grotesca as engorda para o abate. Sombras sinistras, crescendo musical e cenas de quase morte. Tudo ali, ao som de ópera alemã clássica. A Legião Católica da Decência atribuiu ao filme uma classificação de aviso, advertindo aos pais de que não era apropriado para crianças pequenas. Várias instituições religiosas recusaram exibi-lo, alegando que a representação de bruxas colocava as crianças em perigo e que as imagens demoníacas eram moralmente corrosivas. Algumas escolas cancelaram as exibições após protestos de grupos da PTA, que argumentaram que a trilha sonora sombria da ópera, combinada com imagens perturbadoras, poderia traumatizar jovens espectadores. Até mesmo os fãs de animação ficaram divididos. Era arte ou simplesmente assustador demais para o próprio bem? Com o tempo, o filme ganhou o status de culto entre entusiastas de stop motion. Mas, na década de 1950, seu estilo gótico e o horror de contos de fadas mostraram-se demais para o público familiar. Hansel e Gretel e ópera fantasy podem ter sido revolucionários, mas mostraram que o público ainda não estava pronto para a animação que adentrava as sombras. A é para Adam, 1953, produzido pela General Electric para educar o público sobre o milagre da energia nuclear. A Is for Adam era um desenho animado futurista que trazia um tom bastante aterrador. Embora tenha sido lançado como curta educativa, tornou-se já um dos filmes de animação mais controversos da Guerra Fria. O filme apresenta ao público um átomo antropomorfizado que explica como a energia nuclear é segura, limpa e o futuro da humanidade. Mas por baixo dos desenhos animados e da trilha com jazz está uma agenda pró-nuclear, criada durante a administração Eisenhower, na campanha Átomos para a Paz. O filme foi financiado por corporações privadas com interesse direto na indústria atômica. O objetivo de normalizar a energia nuclear e de minimizar o medo público, esse elemento de propaganda, é exatamente o motivo pelo qual foi banido em todo o bloco oriental. Países como a União Soviética, a Alemanha Oriental e a China viram Is for Adam como uma indoctrinação capitalista flagrante. Mesmo no STOA, o filme foi criticado. Cientistas, ativistas antinucleares acusaram-no de minimizar riscos da radiação e glamorizar a tecnologia ainda controversa nas escolas. Foi polêmica. Alguns professores recusaram exibir o filme, alegando propaganda maior que ciência. Grupos religiosos manifestaram preocupações ao chamarem os desenhos animados de idolatria, beirando o culto à ciência. Seu tom alegre contrastava com as memórias de Hiroshima e Nagasaki, parecendo mais negação que educação. Hoje, a Is for Adam é estudado em cursos de cinema e ciência política como exemplo de propaganda da Guerra Fria. Mas nos anos 1950, o mascote Adam, alegre, e as promessas luminosas o tornaram um dos desenhos animados mais controversos da era atômica. Rudy Toot Toot. 1951, muito antes da MTV ou do Adult Swim, havia Rudy Toot Toot, um curta de estilo jazzístico que ousou mesclar assassinato, infidelidade e sátira de tribunal em um sonho febril, banhado por neon, dirigido por John Hubley e produzido pela UPA. Este filme foi revolucionário no design e na história, considerado inadequado para o público de animação. Baseado na balada Frank e Johnny, mostra a mulher que atira no amante em raiva e vai a julgamento. Mas não é, mesmo, apenas um conto de crime e punição. Os personagens são abstratos, exagerados e carregam uma aura urbana que soava mais Greenwich Village do que Hollywood. A trilha sonora, com toque jazz, reforçava um turbilhão de escândalos, amores traidores, advogados corruptos e o caos no tribunal. Os censores não sabiam o que pensar disso. Embora o filme tenha sido aclamado pela crítica e até indicado ao Oscar, muitas escolas e locais familiares recusaram-se a exibi-lo. Foi considerado adulto demais, violento demais e extremamente sugestivo. Em seu tom, algumas cidades conservadoras proibiram a exibição dele em festivais locais ou eventos comunitários. Seu estilo artístico era um verdadeiro ímã de controvérsia. Os personagens angulares e os cenários minimalistas rejeitaram o realismo da Disney. Desconcertava o público, acostumado a linhas suaves e a finais felizes. É animação com edge, aquele corte de borda. Deep Rudy Toot Toot não era apenas desenho animado. Foi um desafio a tudo. A animação devia ocorrer nos anos 50, e isso a tornava perigosa. Gerald McMacB, Boeing 1950.
À primeira vista, Gerald McBee. Boeing parece um conto infantil caprichoso. Um garoto que fala por efeitos sonoros em vez de palavras. É peculiar, divertido e animado, mas por trás dessa superfície lúdica mora uma mensagem sobre não conformar e o custo do individualismo. Ideias que levaram o filme a ser banido na África do Sul e rejeitadas em regiões opressivas. Baseados num conto de Dr. Seuss e produzidos pela UPA, Gerald McBee e Boeing quebraram o molde da animação tradicional. O filme não depende de diálogos nem do design de personagens. Em vez disso, usa visuais e ritmos de jazz para narrar a história de uma criança que é ridicularizada por adultos por ser diferente. Gerald não fala como os outros. Ele só faz sons. É zoado, expulso e mal entendido até encontrar um lugar onde sua voz seja celebrada. Nos anos 1950, na América, a ideia de incluir e celebrar as diferenças foi revolucionária. Mas em países com ideias rígidas de raça, conformidade e tradição, era perigoso. Autoridades sul-africanas proibiram o filme, rotulando-o de subversivo. Temiam promover ideias liberais e desafiar as normas culturais que apoiavam o apartheid. Mesmo nos Iporaçmosa, distritos conservadores e grupos religiosos acharam o filme problemático. Acusaram-no de promover rebelião contra a autoridade e minar disciplina e uniformidade entre crianças. O que eles não perceberam foi que Gerald McBoeing não buscava incitar rebelião. Mostrou que diferença não é motivo de medo, mas de valorização para todos mesmo. Essa mensagem conquistou progressistas e foi alvo de lista negra por outros. Em um filme sem nenhuma palavra falada, Gerald M. Singh Boeing disse muito sobre a busca pela identidade em uma era conformista. Exibições da série Private Snafu no início da década de 1950. Embora a maior parte da série Private Snafu tenha sido criada durante a Segunda Guerra Mundial, muitos de seus episódios ainda foram exibidos em bases militares dos Ilaiuau no início dos anos 1950, até que a controvérsia os obrigou a ficar ocultos. Esses curtas animados foram produzidos pela Warner Bros. E supervisionados por Frank Capra, com roteiro de ninguém menos que o Dr. Seuss e vozes de Mel Blanc. Mas não eram desenhos de sábado de manhã. Eles eram crus, ousados e destinados a soldados adultos. O objetivo era claro: educar as tropas americanas sobre o que não fazer. A mensagem foi entregue. Sobrancelhas erguidas. Snafus é sigla para situação normal. All F. Fucked Up era um soldado desastrado, obcecado, que quebrava regras e se metia em encrenca. Os episódios apresentavam tudo, desde espiões disfarçados de mulheres sensuais, até avisos sobre DSTs, lábios soltos e disciplina militar. E tudo isso com humor pastelão, duplo sentido e uma animação selvagem nos anos 1950. À medida que esses desenhos começaram a ressurgir para o público em geral, por meio de cópias não autorizadas e trocas reais, a reação foi imediata. Os pais ficaram chocados. Conselhos escolares baniram shorts. Líderes religiosos o chamaram de vulgar. Forças armadas distanciaram-se muito, quando a Guerra Fria exigia imagem contida. Países como o Reino Unido, Canadá e áreas conservadoras da América Latina banem shorts por completo, chamando-os de desrespeitosos às forças armadas e moralmente corruptos. Apesar de Private Snafu ser bem animado e histórico, ele era explícito demais para as sensibilidades dos anos 50. Só décadas depois, historiadores e fãs da animação passaram a ver a série como um audaz experimento de educação para adultos por meio da animação, empoeirado pelo circo. 1954, um filme de animação francês menos famoso, causou um discreto alvoroço ao ser lançado em 1954. Dirigido por Jean Mage, o filme segue um jovem que foge para entrar no circo e acaba num mundo mágico, cheio de artistas bem estranhos, palhaços mal compreendidos e cenas de sonho surreal. O que o tornou controverso não foi só o estilo vanguardista, mas a ousada abordagem sobre identidade de gênero e o absurdo. O personagem central do filme, Dusty, é uma figura de gênero fluido, com traços delicados e voz suave que confundiram o público e a crítica. Não declarado, o design andrógeno de Dusty e sua jornada emocional provocaram indignação em áreas católicas da Europa. O Vaticano alinhou os conselhos cinematográficos católicos da Itália e da Espanha e proibiram o filme,
acusando-o de glamourizar a confusão de gênero. Cenas sugeriam trauma infantil, negligência e referências a abuso, insinuadas por meio da metáfora e da lógica onírica. Dusty encontra consolo entre circenses, vistos como rejeitados pela sociedade. Um palhaço, com traje tradicional feminino, canta uma canção triste sobre perder a identidade para o público dos 50. Essa era a linguagem codificada para temas tabus. Nos Inacieux, o filme teve distribuição muito restrita e foi editado antes de exibições limitadas. Críticos elogiaram a arte do filme, mas rejeitaram a estrutura da narrativa e os padrões do entretenimento infantil. Alguns jornais disseram que o filme era para adultos sem conteúdo explícito. O que o Circo Empoeirado revelou foi que a animação pode servir para explorar lutas psíquicas e emocionais dos excluídos. Ainda assim, a versão final do texto traduzido é: "Isso a tornou ameaça, como muitas obras à frente de seu tempo. Foi enterrado por décadas até ser redescoberto por antigos círculos de cinema underground." Destination Earth, 1956. À primeira vista, Destination Earth parece um desenho de ficção científica para crianças, mas revela-se uma propaganda criada pela indústria petrolífera dos Amanoas. Isso mesmo é exatamente o motivo pelo qual foi banido em grande parte do mundo comunista. Produzido pela John Sutherland Productions e apoiado pelos American Petroleum Institute. O filme conta a história de marcianos que viajam até a Terra para aprender sobre a livre iniciativa e as maravilhas da energia baseada no petróleo. Os marcianos, governados por um regime totalitário em seu próprio planeta, ficam surpresos com o que veem na América dos anos 1950. Postos de gasolina, refinarias de petróleo, consumidores felizes e, é claro, os benefícios do capitalismo. Voltaram para Marte e iniciaram uma revolução, graças ao petróleo. Ao público da União Soviética e dos países do Bloco Oriental. Este desenho animado foi um ataque ideológico disfarçado de educação. Os governos comunistas o baniram rapidamente, chamando-o de veneno capitalista para as mentes dos jovens. Autoridades chinesas seguiram o exemplo, avisando que o filme promovia imperialismo ocidental sob o pretexto de otimismo tecnológico. No Sigosmonom, críticos de esquerda também ergueram as sobrancelhas. O filme ignorou o impacto ambiental do petróleo, apresentando grandes negócios como o salvador da civilização, e transformou o lobby industrial em conto de fadas marciano. Foi mostrado em escolas e bibliotecas, gerando debates sobre ser educativo ou propaganda empresarial para crianças. Apesar da controvérsia, Terra é ainda um artefato fascinante da propaganda da Guerra Fria. Proibição externa e desconforto interno mostraram que até um desenho sobre marcianos e bombas de gasolina pode virar arma política nas mãos de quem tem algo a vender. Pincel Mágico. 1955. Em 1955, artistas chineses revelaram o Pincel Mágico, um curta-metragem ilustrado sobre um garoto pobre que encontra um pincel mágico que dá vida a tudo que pinta. Embora o conto se baseasse em uma lenda chinesa famosa, o filme tomou uma guinada ideológica e foi banido em Taiwan e em várias colônias britânicas. No cerne da história está Maleon, um jovem camponês que usa seu pincel mágico, não para riqueza nem vaidade, mas para ajudar os aldeões. Quando barões e funcionários corruptos tentam explorar seu poder, Liang os engana com seus dotes artísticos, por fim, derrubando o sistema injusto. À primeira vista, é uma fábula encantadora sobre criatividade e bondade. Porém, na política, tocou ferida maior. Criado pelo Shanghai Animation Film Studio. O Pincel Mágico foi uma das primeiras animações chinesas, feitas após a Revolução Comunista. Assim, carregava os valores do novo regime, glorificando a classe camponesa, vilificando a ganância e a autoridade, e celebrando o poder do coletivo. Não era apenas uma história. Foi uma lição sobre valores revolucionários. O domínio britânico sobre Hong Kong, Taiwan e Singapura revelou a mensagem pelo que era: propaganda comunista disfarçada de folclore. O filme foi retirado imediatamente dos cinemas e banido de vez. Em círculos ocidentais, educadores e analistas elogiam a qualidade da animação, mas alertam sobre seu conteúdo político. Escolas nos Trás-Almas foram desencorajadas a exibir esse filme, apesar de seu mérito artístico. Apesar dos habitantes de Tebas, o filme ganhou estima na China e é referência cultural. Mas a censura externa lembra que na Guerra Fria, até contos de fadas podiam parecer arma,
principalmente quando vinham com um pincel. Allegro non troppo, Trechos, dos anos 1950. Embora o longa-metragem Allegro non troppo não tenha sido lançado até 1976, seus primeiros segmentos animados foram desenvolvidos na década de 1950 pelo animador italiano Bruno Botto. Essas peças ousadas e experimentais, com música clássica ao estilo de fantasia, foram exibidas discretamente em sessões privadas por toda a Europa, frequentemente gerando controvérsia e levando a proibições em regiões conservadoras. O que tornou o trabalho de Botto tão controverso foi a irreverência sem pudor. Esses trechos abordaram temas como evolução humana, frustração, guerra, religião e angústia existencial. Tudo isso é mostrado por meio de uma animação surreal, às vezes sombria, num único segmento. Adão e Eva são caricaturas de humanos modernos, comendo demais e sucumbindo à tecnologia. Outro mostrou um soldado virando macaco, sugerindo a regressão humana, não o progresso. Enquanto Fantasia da Disney enfrentou críticas por sua imagem sombria, Botto estendeu ainda mais o conceito. Líderes religiosos da Itália, Espanha e Portugal exigiram que as sessões fossem canceladas, chamando o material blasfemo. Em um incidente em 1958, uma universidade em Roma foi obrigada a encerrar uma exibição privada, depois que manifestantes a acusaram de zombar do cristianismo. Como os trechos não tinham distribuidor formal, eles existiam em uma zona cinzenta jurídica, compartilhados em rolos entre clubes de cinema e cafés boêmios. Os censores nem sempre conseguiam rastreá-los, mas quando conseguiam, puniam com rigor. Cópias físicas foram confiscadas. Animadores e organizadores foram multados. Botto foi rotulado como perigoso pela Itália. Essas primeiras animações foram controversas, pois desafiaram a crença de que a animação era para crianças. BTO não fazia desenhos para uma musa. Criava sinfonias visuais para questionar a sociedade. Essa desobediência o levou a ser banido em vários países, muito antes de o público saber seu nome. Fábulas da Floresta Verde, Japão dos anos 50, parecem inocentes, mas por trás de seus animais da floresta, havia uma mensagem forte de identidade do país que levou ao banimento no Japão ocupado e censura dura em zonas aliadas. A série animada foi baseada em contos japoneses tradicionais, muitos com temas de lealdade, sacrifício e harmonia com a natureza, princípios centrais do shintoísmo pré-guerra e de ideologias nacionalistas. Nos anos 1950, o Japão ainda esteve sob influência dos EUAP e das forças aliadas, que temiam qualquer mídia capaz de reacender sentimentos nacionalistas. Os adoráveis animais e fábulas da Floresta Verde não eram o problema. Era o que significavam. A história exaltava valores japoneses, aludindo a batalhas ou mito imperial, por meio de alegoria. Um episódio com uma raposa que entrega a vida pela aldeia foi criticado por censores americanos por glorificar o sacrifício de si mesmo, espelhando a ética do eixo na Segunda Guerra. Outro episódio sugeriu respeito a um espírito da montanha, visto como culto ao imperador. O programa foi banido em escolas japonesas sob o controle das forças aliadas, e a distribuição foi interrompida até edições feitas nos Kisankun Esimai, onde episódios dublados eram avaliados para importação. O programa foi retirado discretamente pelas emissoras, após sinalizarem conotações nacionalistas. Curiosamente, os criadores não pretendiam fazer declaração política. O objetivo deles era preservar histórias culturais por meio da animação. No mundo pós-guerra, o folclore era visto como ameaça. Fábulas da Floresta Verde tornaram-se um símbolo da luta entre a herança tradicional e a modernidade imposta, uma vítima silenciosa da censura cultural envolta em cores suaves e criaturas dóceis. A Pequena Ilha, do animador britânico Richard Williams, de 1958, que mais tarde viria a animar o Framed Roger Rabbit, surgiu pela primeira vez na cena com A Pequena Ilha em 1958. Foi um curta-metragem animado sem palavras que explorava três forças: verdade, beleza e bem, e seu afastamento rumo à incompreensão, ao orgulho e à destruição eventual. Abstrato, simbólico e perturbador. Já foi aclamado pela crítica como genial e banido de imediato em muitos países. Em nações árabes como Egito e Arábia Saudita, o filme foi blasfêmico. Um dos personagens, figura flutuante que representa a verdade,
foi visto como substituto de Deus ou do conhecimento divino. Suas metamorfoses e confrontos com o bem e a beleza foram vistos como sacrílegos por autoridades religiosas. O final do filme, que mostra a ilha destruída por conflitos ideológicos, foi visto como nihilista mesmo e inadequado ao público nos imalhomenses. O filme não foi banido, mas ficou fora de festivais e de programas de faculdade por ser abstrato demais e filosoficamente inadequado. Alguns o viram com minimalismo e movimento fluido, perturbador mais que artístico, para piorar. A reação foi a nudez implícita nas figuras humanoides. A nudez deles, transformações corporais exageradas e violência simbólica levaram a acusações de indecência, especialmente em zonas onde qualquer traço de forma humana era tabu. Apesar disso, A Ilha venceu o BAFTA de melhor filme de animação e, mais tarde, tornou-se um clássico cult entre estudantes de animação e filósofos. Mas em 1958, sua recusa em oferecer respostas simples e a mensagem de que até ideais nobres podem destruir uns aos outros tornaram a ordem moral do pós-guerra perigosa. O fascínio pelo transporte no Canadá, 1952. Esta produção do National Film Board do Canadá parece um curta-metragem seco e educativo, à primeira vista. Mas o romance do transporte no Canadá tornou-se surpreendentemente polêmico, graças à sátira mordaz, às imagens caricatas e ao tratamento desconfortável dos povos indígenas, dirigido por Colin Lowe e animado em um estilo minimalista, modernista. O filme traça a evolução do transporte canadense, desde trenós puxados por cães até rodovias. Mas o que tornou o filme perturbador para muitos foi o tom. Em vez de celebrar o avanço com patriotismo cego, o filme teve um tom sarcástico, zombou do orgulho colonial, questionando a fé na tecnologia e criticando o tratamento do Canadá aos povos nativos. A seção que gerou mais reação abordou os primeiros colonizadores e povos indígenas. Embora seja humor, os sotaques exagerados, estereótipos e comentários desdenhosos irritaram comunidades indígenas e educadores. Grupos de defesa das comunidades indígenas protestaram contra a exibição nas escolas, e emissoras conservadoras exigiram cortes ou remoção da grade. Nos Estados Unidos, o filme foi retirado de várias bibliotecas públicas por queixas de humor desrespeitoso e imprecisões históricas. Enquanto isso, as autoridades canadenses discutiam se um desenho animado, financiado pelo governo, poderia satirizar as ações do governo. O resultado foi a retirada temporária da circulação em salas de aula, em algumas partes do Canadá, e um apagão total em alguns sistemas escolares americanos. Hoje, é visto como precursor ousado da tradição canadense de animação autocrítica. Mas na sociedade dos anos 1950, refinada e cortês, era considerada indelicada, inadequada e imprópria para públicos facilmente impressionáveis. Padias? Não. A Espanha de 1950, sob o Franco, é Espanha. Mesmo os contos de fadas não escaparam dos censores. E P.L.D. provou isso, baseado no clássico conto Donkey Skin, de Charles Perrault. Esta adaptação animada dos anos 1950, produzida por um pequeno estúdio espanhol, foi imediatamente suprimida após suas exibições limitadas na superfície. O filme parece seguir uma história mágica: princesa, disfarce, príncipe e final feliz para sempre. Mas o que está por trás é mais perturbador e ousado para uma ditadura obcecada pela pureza moral. A história gira em torno de um rei que promete casar-se apenas com mulher bonita quanto a rainha falecida. Tragicamente, aquela mulher é dele. A princesa, decidida a escapar de um casamento imposto pelo pai, disfarça-se com pele de burro e foge para uma nova vida. O conto original de Charles Perrault existia há séculos. As histórias, temas de liberdade e de questionamento do poder tradicional, foram vistos como controversos demais. Durante o regime de Franco na Espanha, autoridades religiosas acharam o filme inadequado e impróprio para o público em geral. Apesar de os cineastas terem suavizado os elementos intensos e evitado conteúdo explícito, a ideia central de o pai propor casamento à filha levou o filme a ser banido. O órgão de cinema espanhol recusou distribuir o filme e acredita que a maioria das cópias tenha sido destruída. Autoridades contestaram o retrato da realeza como falha e humana,
desafiando a imagem da Espanha sobre liderança e valores familiares sob Franco. Durante anos, o PLD ficou em segredo entre animadores espanhóis, virando lenda perdida, joia de arte sem chance de brilhar. Hoje, restam referências e clipes curtos, com o legado do filme oculto, como A Princesa sob Disfarce. A proibição mostra que contos de fadas podem ser vistos como ameaça, empurrando pessoas a pensar diferente. Esses filmes provam que a animação não é só para crianças. É um meio forte que desafia tabus, calados e esquecidos. Eles ousaram falar de modos que outros não ousariam. Qual deles te surpreendeu mais? Diga pra gente. Assine para mais história oculta.